Bom dia, galera. Turma 100, turma 101. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, dia 9 eu tenho que fechar o terceiro bimestre. Quem não mandar as últimas atividades vão ficar sem nota. Por favor, mandem as atividades do terceiro bimestre. Quem não mandou do segundo e quiser mandar, mandem. Mas até o dia 8, porque dia 9 eu tenho que fechar, tá ok? Tem que corrigir e fechar o CIAEP. Já está tudo arrumadinho, só falta fechar. Quem mandar atividade, eu coloco as notas, tá ok? Não esqueça, vamos largar de preguiça e vamos cuidar das atividades, tá bom? Chegar dia 6 de janeiro, está todo mundo passado, todo mundo de boa e numa tranquilidade sem fim, tá bom? Vamos ver hoje a aula de física e vamos continuar falando sobre força de atrito. Nós já vimos 2 aulas sobre força de atrito, vamos falar na terceira, provavelmente falamos numa próxima. E aí encerra essa parte, tá bom? Vamos dar uma estudada, não é difícil, nós já fizemos vários exercícios sobre força, peso, tá? Essa aqui só aumenta o atrito. E o que diz lá na primeira parte de força de atrito? Diz que a força de atrito é sempre uma oposição ao movimento dos corpos e depende da força normal e do coeficiente de atrito. O que é força normal, gente? Força normal é o que o plano faz sob o objeto que está sobre ele. Um exemplo, a cadeira que segura o aluno. Tá ok? A cadeira, quando segura um aluno, é porque a força dela é maior ou igual ao peso do aluno. Se for menor, a força da cadeira não vai sustentar o peso, tá ok? Então, normal é a força que o objeto faz para suportar o peso. E aqui nós vamos fazer mais alguns exercícios, né? Olha aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Um bloco de massa 20 kg. Esse bloco aqui pode ser concreto, pode ser uma pedra, pode ser um bloco de madeira. É puxado horizontalmente, ou seja, está no plano, por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Adote-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Então, o que ele quer pedir? Ele quer pedir a intensidade, ou seja, a força que o barbante tem para fazer com que o bloco se desloque e o barbante não rebente, tá ok? Então, nós vamos tirar os dados do problema, sempre façam isso. Tira-se os dados do problema, porque aí você não vai ficar olhando exatamente lá no problema. Então, a massa, 20 quilograma, né? O que mais que tem no problema? O MID, veja que ele diz que o plano é horizontal. E outra coisa, como ele vai arrastar, é o MID, o coeficiente de deslocamento. Se fosse o MIE, seria o coeficiente estático. Como ele vai se deslocar, é MID. Professor, mas que diabo é MID? Mi é uma letra grega, Mi é uma letra grega que se usa na matemática e na física para representar um valor, tá?
Então, μd é 0,25. A aceleração de gravidade é 10, mas, professor, você não disse que é 9,8? Sim, mas aqui ele deu 10 e facilita a vida de vocês. E a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer mesmo? Ele quer a tração. Ele quer a tração. Então, ele quer a tração. Se ele quer a tração, eu coloco aqui, ó, tração, T maiúsculo, né? T maiúsculo. Esse T maiúsculo, eu vou colocar uma interrogação, que é o que ele vai pedir que é o que ele está pedindo no problema. Então, T é a tração. Então, vamos aqui, ó, representar fisicamente o que ele pede no problema. O que ele pede no problema? Ele pede no problema que o bloco vai se deslocar sobre um plano horizontal. Ele fala na normal, ó. Normal é sempre para cima. Essa normal é a força que esse plano aqui, ó, faz sobre o bloco, tá ok? Tem o μd, que é a força contrária à força de deslocamento. Então, sempre o coeficiente esse coeficiente vai ser sempre contrário à força, tá ok? Coeficiente de deslocamento. Então, eu representei aqui, ó, eu tenho o bloco, tenho o coeficiente de deslocamento contrário à força, essa força é igual à tração, e N é a força que o bloco faz, que o plano horizontal faz sobre o bloco. Deixa eu só dar uma melhoradazinha aqui. Então, aqui está, ó. Então, agora nós temos os dados do problema, já temos a ideia do bloco sobre o plano, Então, nós vamos resolver, ó. R de resultante é T menos força de atrito. Mas de onde você tirou esse T, professor? T é a mesma coisa que a força. Então, T igual a força. Então, eu tenho T menos força de atrito. Tá ok? Então, essa é a primeira equaçãozinha para se resolver o problema. R é igual a T menos força de atrito. De onde nós tiramos? A do bloco. Então, a força, eu sei que é a mesma coisa que resultante. Força não é massa vezes aceleração? É. Logo, a resultante também é massa vezes aceleração. Se a força é igual ao resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. Tá ok? A força de atrito, nós já vimos lá em aulas anteriores, que é a normal vezes o coeficiente de deslocamento, que é μd. Agora, eu vou substituir esses valores aqui, ó, nesta equação. Aqui eu posso chamar de equação 1, 2, 3. Eu vou substituir A2 e A3 na equação 1. Então, vamos fazer essa mudança. Bem, aqui nós falamos que força igual a R igual a MA, massa vezes aceleração. Então, eu pego esse valor aqui, ó, e substituo no R. Então, está bem aqui, ó. Professor, como é que você fez essa transformação? É que o R é igual a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu pego agora a massa vezes a aceleração e substituo no R. Está bem aqui, ó. O T menos FA, ó, continua. Agora, a força de atrito, está bem aqui, ó, é N vezes μd. Eu substituo aqui, ó, T menos a força de atrito. Então, agora, ó, R é MA, T de tração é que nós vamos calcular, menos a força de atrito. Mas força de atrito também que é a formulazinha, que nós já vimos em aula anterior. É a normal vezes o coeficiente de deslocamento. Então, agora eu vou substituir os valores, ó.
podemos reescrever a equação, está aqui, ó, reescrevemos. E agora vamos substituir os valores na equação. Quanto é a massa? A massa é 20. Quanto é a aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. A tração é o que nós queremos calcular. Então, ela permanece menos normal. Normal, gente, a gente já viu que é a mesma coisa aqui, peso. Está bem aqui, ó. Normal é igual a peso. Mas quem é peso? Peso é massa vezes aceleração de gravidade. Então, agora eu substituo N por mg. Então, fica assim, ó. N é igual, quanto é a massa? 20. Quanto é o G? 10. Então, 20 vezes 10 dá 200. Professor, mas para que você fez isso? Porque eu tenho essa equaçãozinha bem aqui que eu ainda não substituí, ó. Calculei o valor de N e vou multiplicar por μd. Aqui eu calculei só o N, ó. 200 newton. Agora eu vou multiplicar pelo μd. Então, fiquei, ó. Eu tenho a 20 vezes 2, está aqui, ó. T é o que eu vou calcular, menos a normal, que é 200, nós encontramos bem aqui, ó. 200 newton, tá ok? Vezes o μd. Quanto é o m'd? 0,25. Então, ficou 20 vezes 2 dá 40. 200 vezes 0,25 dá... Se fosse 200 vezes 0,5, daria 100. Como é 200 vezes 0,25, 0,25 é um quarto de qualquer coisa. Então, vai dar 50. Professor, como é que você fez isso tão rápido? Gente, ó, se eu multiplicar 200 por 0,5, dá metade, dá 100. Só que 0,25 é um quarto de 200. Se você dividir 200 por 4, vai dar 50. Logo, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho o valor de T aqui, ó. O valor de T está no segundo membro da equação. Então, eu deixo ele no segundo membro. Esse valor de 50 está no segundo, vai para o primeiro com sinal trocado. Ele está menos, vai mais. O 40 já está no primeiro membro. Então, fica 40 mais 50. Logo, somando aqui, quanto é 40 mais 50, gente? Professor, eu não sei. Não? Tá bom. Então, você faz o seguinte, ó. Eu tenho 0, baixa aqui, ó. 4 mais 5, 9. Quanto é a resposta? 90. Qual é a unidade de tração? Tração, gente, é a mesma coisa que força. Força é dada em Newton. Então, tração é igual a 90 Newton. A unidade de medida de tração e de força é sempre a mesma. Newton. Lembram-se dele que nós falamos lá nas aulas anteriores? Newton é um maluco que estudou a física e desenvolveu essa parte de força, tração, essas coisas. Tá bom? Então, eu acho que se vocês pegarem esse mesmo exercício, treinarem 2 vezes olhando para ele, vocês vão aprender. Vocês fazem 2 vezes olhando e faz umas 35 sem olhar. Dá para entender, tá bom? Vamos ver o segundo exercício. O segundo exercício diz o seguinte, ó. Vocês vão observar que é tudo parecido. Um bloco com massa de 3 quilos, agora é menor o bloco, ó, está em movimento com aceleração constante na superfície de uma mesa. Então, aqui é uma mesa, né? Ele já está em aceleração. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico é o μd, ó, dinâmico, entre o bloco e a massa é de 0,4. Calcule a força de atrito entre os dois. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração de gravidade, em vez de se trabalhar com 9,8, trabalha-se com 10. Quando no problema ele diz que
Considerando a aceleração de gravidade, aí ele não dá o valor, é 9,8. Mas se ele dá o valor de 10, melhor para a sua vida. Vai facilitar os cálculos. Você não vai trabalhar com números decimais, tá ok? Que é o terror do aluno. Números decimais. Mas é tão fácil, né? Se você vai somar ou subtrair, números decimais, vírgula debaixo de vírgula. Então tá bom. Vamos ver agora, tirar os dados do problema. Sempre façam isso. M igual a 3 quilos. MD, ou seja, o atrito, coeficiente de atrito de deslocamento, 0,4. Aceleração gravitacional, 10 metros por segundo. O que ele está pedindo? O que ele pede no problema? Calcule a força de atrito. Então, ele quer para calcular a força de atrito. Então, nós vamos colocar bem aqui, ó, com uma... Vamos colocar bem aqui com uma interrogaçãozinha, tá ok? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar força de atrito, MD. Bem aqui, ó. Força de atrito, copia e cola bem aqui, ó. Força de atrito igual a quanto? Não sei. Esse aqui é que nós vamos calcular, tá ok? Observando o bloco, ó, tudo parecido, tá ok? Observando o bloco, só que esse bloco agora está em movimento. Então, força de atrito de deslocamento, ó. Força de atrito de deslocamento é igual a μ d vezes n, ou n vezes μd. Está aqui o n, está aqui o μd, ó. Ele já está em movimento. Essa normal é igual ao peso que ele faz sobre o plano horizontal. No caso aqui está falando de uma mesa. Peso não é igual a mg? É. Se o n é igual a peso, logo nós temos a formulazinha massa vezes... Desculpa aí. Aceleração gravitacional. E aí, ó, o μd, nós já sabemos que é n vezes μd, a força de atrito de deslocamento é normal vezes o coeficiente de deslocamento. Quem é o n? O n é mg. Então, eu substituo aqui, ó, n igual a mg vezes o coeficiente de atrito. E agora é só substituir os valores, ó. A força de atrito de deslocamento é igual a 3, que é a massa do bloco, né? G é 10 e o μd é 0,4. E aí fica fácil, ó, só correr para o abraço, ó. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 0,4, quanto dá? Só você fazer o seguinte, 3 vezes 4, 12. Aí sobra um zero, mas você tem uma decimal bem aqui, coloca a vírgula entre a do 12 e o zero. Como o zero à direita da vírgula não tem valor, o valor é 12 newton. Logo, a força de atrito nesse bloco, para que haja deslocamento nesse próprio bloco, é de 12 newton, ok? Vamos ver o terceiro exercício? É tudo parecido, ó. Então, o terceiro exercício diz o seguinte, ó. Um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Então, ele vai se deslocar, né? Tá ok? Vai se deslocar. Então, o que vai fazer aqui, ó? Vamos dar uma arrumada aqui para que esse bloco fique bem legalzinho. Então, vamos voltar no problema.
Um bloco de madeira com massa 10 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Então, ele vai entrar em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito é estático, então o μe, agora não é mais o μd, é μe. O que é o μe? É o coeficiente de atrito estático, é enquanto ele se encontra parado. Entre o bloco e a superfície é de 0,6. Calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Mas, professor, o que é mesmo iminência? A palavra iminência significa que o objeto está quase que se deslocando, naquela preguiça, quase morrendo. Ou seja, ele está na iminência de se deslocar. Por exemplo, você quer fazer uma corrida. Primeiro você está parado. Quando é que você começa ali a ficar na iminência de correr? Você se prepara psicologicamente, se dá uma ajeitada todinho para no ponto de querer correr. Quando o apito soa, você se desloca. Ali é a iminência. Está no momento de começar. Tá bom? Vamos tirar os dados do problema. Nós temos a massa do bloco 10 kg. Tá bem aqui, ó. Colocado aqui. Tá ok? Temos o μe. Lembre que agora nós não temos o μd. O μe é o μe estático. Coeficiente de atrito estático. É durante o momento em que ele se encontra parado. G, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? O bloco é praticamente o mesmo, ó. Só vai mudar o coeficiente de atrito, tá? Que esse coeficiente agora é quando ele se encontra parado, tá ok? Então, vamos continuar, né? A resolução. O bloco entrará na iminência do movimento quando a força F for igual à força de atrito estático. Ou seja, a força foi igual à força de atrito estático. Então, está aqui, ó. Força é igual a força de atrito estático. Força de atrito estático. Tá bom? Ora, mas quem é força? Força não é igual a normal? A força é o que ele faz aqui, ó. Agora, o normal é que é uma força contrária ao peso. Então, aqui está força igual a igual a N, que é normal, é a mesma coisa que F, vezes o μe. Então, força é igual a normal vezes o μe. O que é μe? Coeficiente estático. E aí vai, ó. Quem é força, não é mg? O N não é a mesma coisa, então é mg vezes μe. Quem é o M? O M é... Quanto é o valor do bloco? Vamos voltar lá no problema. Já tiramos os dados, ó. Então, a massa é 10 kg. A massa é 10 kg. O G é 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, nós vamos multiplicar, ó, massa vezes aceleração de gravidade, ó, massa vezes aceleração de gravidade, vezes o μe, que é 0,6. Tá ok? Então, fica aqui, ó. Você pode multiplicar o 10 vezes 10 dá 100, vezes 6 dá 0,6 dá 60. Pode multiplicar 1,10 por 0,6, que vai dar 6, vezes 10, 60. Então, tanto faz você multiplicar os dois primeiro, depois multiplicar com o terceiro, que multiplicar o segundo com o terceiro e multiplicar com o primeiro. Fica a critério, não vai mudar o valor. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 0,6 dá
60. Mas, professor, como é que é isso? É muito fácil. Multiplicação por 10 semil. Você pega o multiplicando, coloca lá no segundo membro do problema e confere 2 zeros que tem no primeiro membro. 1, 2. Desloca essa vírgula da esquerda para a direita, tantas casas quantas fores a ordem decimais. Professor, agora você complicou tudo. O que é ordem decimais? São os zeros. Está aqui, ó. 1, 2. Se você deslocar aqui 2 casas, você tem uma, que é o 6. Você precisa só de 2. Como não tem nenhum, você acrescenta um zero. 1, 2, 1, 2. Ok? Então, a força é de 60 newton para que esse bloco se desloque com um μe, no caso o coeficiente de atrito, de 0,4. É como se você tivesse um bocado de pedrinha aqui de baixo, ó, atrapalhando você puxar esse bloco de madeira para a direita. Aquele bando de pedrinha que vai lhe atrapalhar mais, não vai? Se não tivesse nada de pedrinhas, se arrastava esse bloco com mais facilidade. Como tem uma série de problemas aqui embaixo, você vai ter muito mais dificuldade de deslocar esse bloco. Tá ok, minha gente? Então, meus queridos alunos, peguem esses exercícios, resolvam e, se tiverem dúvida, me perguntem. Outra coisa, não esqueçam de mandar as atividades. Também não vão dizer para mamãe e papai que eu não estou mandando atividade, como tem acontecido com alguns alunos, tá? Vocês sejam sinceros, largam de mentira para os pais de vocês. Digam que vocês não estão enviando as atividades por algum problema. Pode ser que não tenha o chip, né? Mas o colégio está chamando todos os alunos para dispor de chip. E muitos nem estão indo lá no colégio buscar. A diretora está lá todo dia e está pedindo que vocês compareçam no colégio, que eles vão distribuir chip. Se possível, se não tiver chip, se tiver o chip, não tiver telefone, eles vão tentar conseguir um telefone para vocês. Vão lá onde a diretora, conversem com ela, ela é boa gente e vai conseguir telefone para vocês, tá bom? Você não pode perder o ano. Se perder o ano, é um ano de atraso. Vão fazer o Enem só em 2024. Então, minha gente, vamos cuidar, vamos enfrentar esse problema de frente, tá? E vamos resolver as nossas pendências de aulas, né? De atividades, para que quando chegar 6 de janeiro, todos estejam sãos e salvos pelo gongo, pelas notas, né? Pelas frequências. Se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Vão perder o ano. E aí vocês terão um ano de atraso na vida de vocês, tá bom? Eu espero que vocês entendam, criem um pouco de coragem, porque não é fácil também, né? Mas quem não enfrenta os problemas vai sempre ser um derrotado. Temos que tentar resolver da melhor maneira possível. Não é vocês abandonando que vocês vão conseguir chegar ao final do ano e passar. O que vocês têm que fazer é mandar as atividades. Ah, professor, mas eu não tenho chip. Gente, o colégio está distribuindo chip há 3 meses. Professor, mas eu não tenho vontade de estudar. Aí bicho pega, né? Aí não tem jeito. Professor, mas eu gosto de jogar bola. É bom, também gosto. Mas, primeiro, as atividades, né? Depois, a devoção, tá bom?
Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês mandem essas atividades até o dia 30, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.